em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui nesse estudo maravilhoso. Então, primeiramente, boa noite a você. Boa noite, Jaime. Boa noite, amigos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais. Agradeço demais, né? Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aprender com você, aprendemos juntos, né? E eu estou realmente muito feliz de verdade e falar, né, sobre um tema como esse, a espiritualidade, né? E os caminhos que nós traçamos ao longo da imortalidade, que é o tema, digamos, um grande tema, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, realmente é motivo de alegria para nós, né? Perante Deus, perante Jesus, nosso mestre, irmão maior, perante a espiritualidade maior que dirige, né? E que abençoa todos nós. Então, é verdade, muito obrigado. Ricardo. Ricardo, antes de eu saudar aqui quem chegou primeiro, o pessoal que já está aqui mandando boa noite para a gente, está tendo um pouquinho de eco só na tua voz, eu não sei se é o retorno do áudio que começou ou se porque está muito abafado aí a porta fechada, tá? Talvez se liberar aí vai ficar melhor, mas tá joia. Eu queria dar boa noite aqui para Maristela, para Socorro, para Regina, para minha amiga Graciara, que está aqui também. Boa noite a todos, Francisco, Elaine, Tânia, Ana Shirley, todo mundo que está aqui toda semana com a gente e acompanhando esse estudo, que é o estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. Como eu faço toda semana, eu vou relembrar como funciona o estudo. Esse estudo não é um estudo de leitura acompanhada. É um estudo que a gente chama de easter eggs, que são ensinamentos que muitas vezes passam despercebidos ali em um ou outro capítulo, e nós trazemos aqui para discutir, debater. Então, vocês podem já colocar as suas considerações, mas antes de tudo, como vocês sabem, vocês devem ter assistido aí o documentário Dilema das Redes, sabem como o mundo digital funciona, que é por meio dos algoritmos. Então, eu já peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o link com os amigos, que é muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Antes de começar, de falar um pouco sobre o que vimos na semana passada, eu gostaria de apresentar o Ricardo, para a gente ainda como a Rose, que ainda não o conhece, a Graciara. O Ricardo é um grande amigo meu que divide comigo o estudo da obra Pensamento e Vida, aqui na mesma instituição, que é o Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza. Então, vocês estão diante de um especialista da obra de André Luiz. Ele não gosta quando eu falo isso, toda vez ele fica muito zangado quando eu falo isso, mas o Ricardo é uma pessoa que conhece muito a obra de André Luiz e a doutrina como um todo. Então, para vocês já entenderem de quem se trata, eu faço parte do grupo de estudo como aluno, onde o Ricardo é um instrutor também lá do centro, que é o grupo de estudo da Gênese. Então, é uma honra, uma alegria ter o Ricardo aqui comigo, além de ser esse parceiro que divide o estudo dessa obra Pensamento e Vida, que quem me acompanha já há um tempo aí sabe o quanto o Pensamento e Vida influencia a forma como eu falo de doutrina espírita, de autonomia, e o quanto a gente volta aqui para falar sobre ele. Então, Catarina aí, a minha esposa, está dando boa noite para todo mundo, bem-vindo para o Ricardo. Então, hoje vai ser... Eu estou muito feliz, todo mundo sabe que é um dia muito especial para mim, o dia de hoje, é o estudo que eu mais gosto de fazer, porque essa obra é uma obra que me tocou
o coração de uma forma especial. Voltando também para quem está chegando agora e quem não assistiu ainda os outros vídeos dessa série, que o livro Obreiros da Vida Eterna é um livro que eu escolhi para cumprir tabela. Sabe o que é um livro para cumprir tabela? É quando você fala, eu estou de quarentena, e eu te contei isso, né, Ricardo? Eu vou ler as obras de André Luiz que eu ainda não li, que eu pulei. Aquela roubadinha que a gente dá, né? Que fala, não, vou ver aqui esse livro. E o Obreiros foi um que eu particularmente pulei, o título não me chamou muito a atenção. Então, pegando Obreiros, o que aconteceu comigo? Eu fui capturado por essa obra. Depois, quando eu fui entender, eu vi que não existem tantos estudos sobre ela. Em especial, toda vez que alguém menciona Obreiros, fala sobre os estudos dos processos de desencarne. Só que Obreiros é muito maior que isso, e quem já está aqui com a gente sabe que é verdade. Obreiros da Vida Eterna é um livro que vai muito além. Então, esse livro faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Quem ainda não tem, eu recomendo muito adquirir. Esse livro está disponível nas instituições que estão abertas, com as livrarias funcionando, no amazon.com.br e na hiperlivros.com.br, dentre outras. Então, vocês podem adquirir o livro, que é um livro assim que é um livro do coração. A outra coisa, gente, que eu recomendei na semana passada, foi para, eu não sei quem fez aí, eu sei que a Terezinha fez, é para ir escutar a radionovela do Obreiros da Vida Eterna, do Grupo Jericó, que eu sou fã dessa turma, sou muito fã. Quem assistiu aí, quem conseguiu ver o capítulo passado no YouTube, aí a radionovela, eu queria que falasse aí com a gente, para a gente já saber quem foi que ouviu, para ver aquela voz daquele André Luiz um pouco engraçado. O Jerônimo, então, eu lembro quando eu assisti essa radionovela, eu vi antes de dormir, eu ficava rindo sozinho, a Catarina perguntando o que estava acontecendo. Eu dizia, porque a voz dele é muito boa, mas eu ria, não era zoando, né? Eu ria porque era diferente, era um diálogo diferente. Mas, conversas à parte, pessoal, vamos agora voltar aqui para fazer a nossa recapitulação. O Ricardo aqui caiu, ele está lá em Araras, gente. Sabe como é que é? Araras, ele está tentando lá se posicionar com a internet, está caindo, mas daqui a pouco volta. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no estudo passado, na semana passada. A gente lembra que todo mundo se emocionou bastante, muita gente se emocionou. A Maristela está ouvindo a radionovela aí, ó. Falei para vocês que era legal. Ó, gente de Portugal aí, gente, muita alegria ter vocês aqui. Pessoal, na semana passada, nós vimos aquela história de amor linda da Zenóbia e do Domenico, não é? História de amor linda, ó. Você fala assim, Jaime, o cara estava lá no abismo, ela estava na espiritualidade, ela é um espírito assim muito evoluído, não é um Cristo, não é um espírito puro, mas é um espírito que tem poderes e qualidades muito especiais, como nós já explicamos aqui na semana 3 ou na semana 4, os poderes e as qualidades que distinguem os espíritos na escala espírita. Então, quem tiver em dúvida sobre isso aí, volta lá. Eu não preciso explicar de novo. Se precisar explicar, pergunta aí que eu explico de novo. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, na semana passada nós vimos essa história de amor. Por que essa história de amor é especial? Essa história de amor deles é especial não porque cada um está em uma condição, em uma esfera. Nas múltiplas esferas que eu sinto que o Ricardo com certeza vai falar e que nós vimos também lá aqui no episódio 2 dessa série que nós estamos fazendo, que é a questão das múltiplas esferas, tá? E aí essa história de amor tem uma particularidade importante pelos laços que continuam no plano espiritual. Esse livro Obreiros da Vida Eterna, quem viu o meu vídeo explicativo sobre o estudo, vai entender que esse livro também é sobre os laços que nós construímos ao longo da tarefa do bem, ao longo da nossa jornada de amor. E um pouco mais para frente a gente vai entender exatamente por quê, mas ali a gente já viu. O Ricardo já voltou. Ricardo, tem gente de Portugal aqui, a Ciomara, que está dizendo que está estudando Obreiros da Vida Eterna lá no centro, e esse estudo tem ajudado muito a ela. Que legal, Ciomara, a gente fica feliz.
tá? Manda um abraço aí para o pessoal do Movimento Espírita de Portugal. A gente fica muito feliz porque essa obra realmente merece todo o destaque possível. Então, Ricardo, já que você está de volta, eu já falei que você estava longe, que você tinha dado uma caidinha. Hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 8, Treva e Sofrimento. Gente, eu prometo a vocês que não vai ser tão mórbido. Então eu vou ler um pouquinho aqui o início, vou trazer uma reflexão e depois vou convidar o Ricardo para a gente começar a conversar sobre o assunto e também interagir com o que vocês vão trazer. Então, como vocês lembram, eles estavam voltando, saindo da zona do abismo, que era aquela zona que a gente fez uma descrição muito, digamos... eu fiz uma descrição superficial, porque é uma zona até difícil da gente falar a respeito, porque é uma zona de sofrimento. Eu pedi para vocês lerem o capítulo ou escutarem a narração do Grupo Jericó, que passa com uma emoção muito grande de que de que se tratava aquela zona. Então, na volta, a narração de André Luiz diz o seguinte: completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, posemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. Puseram-se em marcha, abeirando-se do vale de treva e sofrimento. Então, gente, na contextualização total, a Zenóbia vai começar a falar com a turma toda, vai começar a conversar com eles, mas antes é importante a gente lembrar que nesse caminho de volta, que os nossos amigos já estão íntimos, né? Sétimo Encontro já são nossos amigos, estamos fazendo essa jornada com eles. Ao longo do caminho de volta, eles voltaram a passar pelos caminhos das sombras. Vocês lembram que foi... Era uma região muito difícil para eles transitarem. As visões que eles tinham, as coisas que estavam acontecendo ali, não eram, digamos, muito palatáveis, não eram muito simples. Eu até falei para vocês que lá atrás o Albano Metelo, ele já tinha falado, gente, não é fácil. Então, eles voltando do caminho das sombras, eles ouviam frases dolorosas, muita gente gemendo, mas também muitos espíritos blasfemando, muitos espíritos xingando. Então a Zenóbia parou para explicar para eles que os trabalhadores do bem, os trabalhadores lá da Casa Transitória de Fabiano, continuavam atuando naqueles locais. Eles não estavam ali no abismo, assim, abandonados. Mas o que acontecia... E ela esclareceu isso muito bem, para quem leu aí vai ter percebido essa nuance, deu para entender que essas entidades, boa delas, eram prisioneiras da própria rebeldia à renovação espiritual. Eram entidades muito revoltadas, muito endurecidas. E aí a Zenóbia explica que fala, não adianta tirá-los de lá, porque se a gente tirá-los compulsivamente... eles reagem agressivamente com a equipe. Eles reagem violentamente. Inclusive, eles chamam a própria equipe de violenta. Você tira compulsivamente eles dali para fazer o socorro, mas eles dizem que violência é essa que estão cometendo contra a gente. E ela fala que dificilmente eles ouvem o apelo. Tá dando microfonia aqui, deixa eu ver se é o meu. Tá dando um barulhinho aqui. Vê se é o teu aí, Ricardo. Tá dando esse barulhinho o meu. Parou? Tá. Então, gente... Tá mudo aí, Ricardo. Tira do mudo, por favor. Então, gente... esse é o cenário. É um cenário de volta. É um cenário de retorno. Olhando as sombras. Mas, acima de tudo, tem uma lição que a Zenóbia já traz. Que é a lição... de que aquelas entidades não saem dali por conta própria. Isso é importante a gente entender que aquelas entidades não estão abandonadas. A gente viu isso também na semana passada, quando o André Luiz se assustou. Ele perguntou, poxa, será que a gente não vai socorrer essas pessoas?
Opa, tá dando barulhinho. Deixa eu ver se é aqui. Vê se é aí, Ricardo, o barulhinho que tá dando. Só um minutinho da gente, que a gente tá adequando aqui o áudio. Vai dar certo, Ricardo, porque assim, às vezes o áudio dá... Vê se tá ok aí. Tá ok? Eu acho que agora sim. Me Ótimo, ouve? tô te ouvindo muito bem. Oh, muito Ótimo. bem, Muito bom. muito bem. Então é isso, já começamos aqui, Ricardo, a gente já falei que eles estavam retornando, né? Você deve ter ouvido aí. Falei sobre esse Sim, discurso sim. da Zenóbia. A Zenóbia logo no começo já fala que eles não estão abandonados ali. E aí, tem uma coisa que ela falou aqui, Ricardo, que me chamou muita atenção. Ela falou assim, a negação deles não é motivo para qualquer negação da nossa parte. Não é interessante esse ponto? Eu acho que é uma forma, né, da Zenóbia dizer de que eles não deveriam, ou eles deveriam lutar para não entrar na mesma sintonia, né? Eles estavam ali para realizar um trabalho, então deveriam permanecer com o pensamento em paz, né, com a vontade interior, a vontade, né, que nós tanto estudamos no livro que você mencionou, Pensamento e Vida, a vontade voltada para a caridade, né? E nós vamos ver mais à frente, né, o quanto isso foi importante, né? Eles se colocarem nesse nível, se aproximarem, né, daqueles espíritos e darem ali sinais de esperança, né, sinais de que Deus nunca os abandona e, portanto, a espiritualidade amiga está sempre por perto para ajudar. Aliás, a presença daquele grupo é um excelente sinal nesse sentido, né? Um agrupamento em uma zona tão infeliz como aquela, uma esfera espiritual, né, de tão baixa vibração, e eles com esse trabalho maravilhoso ali. Então, me parece que tem uma questão de sintonia muito importante que a Zenóbia nos lembra nessa parte. É verdade, Ricardo. E aí, Ricardo, depois que eles andam naquela região, tem um trecho aqui que mais uma vez me chamou a atenção. Eu não vou nem entrar no processo aqui, de novo, da simbologia hebraica, que eu gosto de trazer bastante para falar sobre a interpretação, mas se tem gente que está fazendo estudo aprofundado aí, já pode escrever por que eram 10 cooperadores que estavam ali no momento com o André Luiz, e eles acenderam um foco de luz intensa. Quando eles acenderam essa luz, eles viram muita coisa. E o que surpreendeu o André Luiz foi que ele viu várias entidades que não eram possíveis ainda de serem vistas. O que me chamou a atenção, Ricardo, é uma coisa que eu trago muito, você sabe que o meu objeto de estudo aqui é a tecnologia, tanto no plano espiritual como ela para nos ajudar. Muito bem. Né? Então, que luz é essa? Por que ele precisou acender tochas de luz? E como é que você enxerga isso? O que você acha disso? Foi muito bacana você tocar nesse assunto das tecnologias, né? A gente lembra que Nosso Lar é um livro que saiu em 1944 e que o livro Obreiro saiu um pouco depois, em 46. E não só essas obras, como outras obras da série André Luiz, trazem questões ou sugestões ou realidades tecnológicas que naquela época, né, há 60, 70 anos, não faziam parte nem do imaginário das pessoas encarnadas. E a gente vê coisas que André Luiz falava já se realizando no campo da tecnologia, assim como, naturalmente, no campo da medicina, né? Por exemplo, me ocorre aqui, né, algumas passagens de Nosso Lar, e que a gente lembra que Nosso Lar é uma cidade localizada no umbral, nas zonas mais elevadas, mas ainda uma cidade que não está em regiões felizes, né? E ali a gente vê, não só, né, a gente vê nessa obra referência ao aeróbus, né, que a gente vê sinais de tecnologia atualmente caminhando para essa possibilidade, né? A gente vê em outros livros, por exemplo, o psicoscópio, que é um aparelho, digamos, da medicina espiritual, da medicina do futuro, que permite se perceber ou se constatar questões
através das emissões do perispírito, né? Através da aura ali, né? E tantos meios, tantas formas de, digamos assim, comunicação online, né? Nós estamos aqui distribuídos, possivelmente em cidades diferentes, e a gente vê André Luiz relatando, né, a vinda, esse tipo de comunicação e mais, né? Entre planos diferentes e aparelhos que permitiam não só a comunicação, né? Mas permitiam aqueles que estavam ouvindo sentirem sensações, sentirem aromas. São coisas que a gente ainda caminha assim para aprender ou para quem sabe desenvolver. Então, realmente são sinais, né, que André Luiz nos trouxe há tantos anos, de uma realidade que se aproxima para nós, mas não está ainda completa aqui na Terra. Caminhamos. É verdade, Ricardo. Vocês viram, né, gente? Como é que é? O Ricardo já, se deixar um pouquinho mais, ele vai trazer a árvore de tecnologia de toda a obra de André Luiz, e a gente vai ter que abrir um dia só para isso. Vou até fazer essa encomenda aí para fazer essa aqui. Eu tinha esse sonho de pegar tudo que ele falava e colocar num lugar só. Fala, Ricardo. Não, agora, eu comentei, eu desviei um pouquinho, né? Aquelas luzes, que também é uma tecnologia que nos parece mais simples em relação aos outros, né? Mas elas iluminavam, digamos assim, a escuridão daquela localidade, né? Escuridão essa, é importante a gente dizer, que espelhava o padrão de pensamento, o padrão daqueles espíritos que ali se reuniram, né? Por afinidade. E aí a gente lembra de nós, né? Importante falar de nós, né? Que cada um de nós exterioriza no nosso entorno um ambiente espiritual que é o reflexo daquilo que nós sentimos, que é o reflexo daquilo que nós pensamos. Então, no plano espiritual, os nossos próprios pés, né? O nosso próprio pensamento, o nosso próprio sentimento nos encaminhará para uma localidade ou localidades que estão em conformidade com aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, né? Nós construímos o nosso próprio universo e esses espíritos em sofrimento, digamos, irmanados ali, construíram essa, digamos, escuridão. É claro que o objetivo maior da Zenóbia e do grupo era libertar aquele grupo, né, dos pesares, das culpas, dos remorsos, né? Libertar de eventuais desvios, eventuais crimes, porque aí sim, né, o espírito se ilumina interiormente, né, e cria um ambiente espiritual em torno de si mais favorável. E esse ambiente é consequência, né? Novos reflexos, hein, Ricardo? Gente, vocês viram, quem está atento aí, acompanhou os anteriores, ou já assistiu alguma palestra e alguma live solta, já sabe que ele está falando de Emmanuel, ele está falando do Pensamento e Vida, ou seja, o Pensamento e Vida é esse tipo de livro que transforma a forma como a gente fala, a forma como a gente percebe as coisas. Então a gente fica super feliz, né, Ricardo? Até de quando a gente fala, quando a gente começa a compreender como até espíritos que estão nessas regiões, espíritos em sofrimento, eles também são co-criadores por meio do reflexo do seu próprio estado íntimo ao redor. Isso é incrível. Aí, gente, eu vou adiantar aqui que já são 8h24, a conversa está ótima. Eu estou quase parando tudo aqui, deixando o Ricardo falar para a gente, que a gente está sempre aprendendo. Toda vez que ele fala, eu aprendo alguma coisa. Mas... todos nós. A Zenóbia, mais para frente, ela é muito hábil, né? Ela é uma administradora, um espírito muito sábio. Além de bom, ela tem uma sabedoria muito grande, e num determinado momento ela chama o Padre Hipólito de novo. Gente, tem uma característica aqui nesse capítulo, e no capítulo anterior a gente viu que a Luciana protagonizou muito a tarefa da clarividência, a enfermeira Luciana. Aqui a gente vai ver um protagonismo muito grande do Padre Hipólito. Acho que vocês perceberam isso quando fizeram a pré-leitura aqui para a gente conversar. Então, a Zenóbia chamou o Padre Hipólito para que ele pudesse
fazer o uso da palavra do evangelho. Então, eu, particularmente, vou ter um palpite aqui, gente. Esse palpite eu tive lá atrás e ele se confirmou um pouco mais para frente, tá? O meu palpite do porquê ela chamar o padre Hipólito para fazer essa fala e não ter chamado o Jerônimo, que é o espírito que parece ser o espírito mais evoluído, que é o coordenador da tarefa, não chamou ninguém para fazer essa pregação, nem ela própria fez, sendo um espírito muito gabaritado. Ela chamou o Zenóbio, o Hipólito, porque penso eu, na minha interpretação aqui do livro, é que estamos falando de uma região, esse abismo que eles chamam, é uma região de afinidade, como o Ricardo acabou de explicar, de almas caídas da religiosidade. Vocês perceberam isso também, gente? Queria quem manda aí para a gente qual foi a percepção que vocês tiveram em relação a essa região. Manda aí no YouTube, no Facebook. Comenta que eu quero saber a percepção de vocês também. Eu gosto muito de saber como vocês enxergaram. Mas, nitidamente, ela chamou Hipólito porque isso aqui era uma região de religiosos. E aí, eu cheguei a essa conclusão. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Jaime, mas de onde é que você chegou a isso, Jaime? Você inventa, hein, Jaime? Você vem para cá, cara, entra na Rede Amigo Espírito, ao invés de ficar citando aí umas 10 coisas que está anunciando no Livro dos Espíritos, no Evangelho e tal, você está inventando essa interpretação? Não, vamos estudar. O estudo do Espiritismo tem que ser feito, como diz o Haroldo Dutra, interligando os conhecimentos, a literatura e o que existe já pronto e já disponível para nós interligarmos. Então, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos de vocês aí, ou consultar aí na Kardecpedia, aquele aplicativo que tem a obra de Allan Kardec, na pergunta 387 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que está no item chamado Antipatias e Simpatias Terrenas. A pergunta é a seguinte: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ou seja, a simpatia sempre tem origem em um conhecimento anterior? Ou seja, eu e o Ricardo, a gente tem uma simpatia um pelo outro. Isso é de antigamente? Isso tem algum princípio anterior? Os espíritos respondem: não. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Pegaram? Dois espíritos que se harmonizem, atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Ou seja, estamos falando aqui de uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre simpatias e antipatias terrenas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não vou fazer essa pegadinha para você não, viu, Ricardo? Que é muita maldade. Mas se você quiser, eu vou fazer uma pergunta aqui para Socorro, para Lucivane, para Girlane, para Silmara, para todo mundo que está aqui. Gente, por que essa resposta, essa questão do Livro dos Espíritos, 387, simpatias e antipatias terrenas, por que eu estou trazendo essa pergunta para aqui, para um estudo que a gente está falando de uma região no plano espiritual? Aí opa, Jaime, está tentando encaixar aí para poder fazer uma referência? Qual que é o ponto aqui, galera? Vamos lá, o que vocês acham? Eu vou esperar aqui, estou enchendo linguiça aqui enquanto espera o que a gente chama de reaction de vocês aí no YouTube e nos outros canais, porque tem um delay, né, do que eu falo aqui até chegar aí, porque eu estou trazendo uma pergunta que fala de simpatias e antipatias terrenas para explicar afinidades no plano espiritual. Nesse lugar, a resposta já está em aulas passadas. Sintonia, Orlando, muito bom. O que mais? O que mais? Isso, opa, estamos chegando, Silmar. É mais ou menos isso, mas tem uma continuidade. A Socorro falou aqui, Ricardo, que é região de espíritos ligada ao catolicismo. Não responda ainda, tá, Ricardo? Essa você vai responder para ela
daqui a pouco, se é isso mesmo, tá? E aí, gente, vamos ver. Então, já vou responder aí, deve ter gente que está digitando. Assim, o Mara começou, mas é mais ou menos isso. Eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, afinidade, é tudo isso. Eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, que está relacionada a essa região, porque quem lê o Irmão Gotuso, capítulo 6, que eu pulei aqui, o seu Mara até falou, por que não faz todo o capítulo, Jair? Porque, infelizmente, não dá para a gente fazer em 18 semanas, são 22 capítulos, se não me falha a memória. Gente, quem lê o Irmão Gotuso lembra da última parte, quando André Luiz fala que ficou surpreso quando viu que o Irmão Gotuso, um espírito tão ligado ainda à crosta, estava lá trabalhando como médico. E ele teve que ralar, ele ainda nem trabalha como médico. Ainda está ali na primeira missão dele. Como é que pode? E ele não entendia isso. Olha aí, não, é isso, Socorro. Tem uma linha aí, tá, Socorro? Mas a gente vai aprofundar essa questão. Gente, porque essa região é uma região que replica muito, de uma forma até piorada, as regiões de sofrimento da crosta. Vou explicar melhor. O irmão Gotuso estava lá como médico porque precisava de alguém muito ligado também ainda aos sentimentos e aos pensamentos, ao mindset, usando a palavra moderna, da crosta para poder atuar. Essa pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre antipatias e simpatias terrenas, se aplica lá porque é uma região extremamente materializada do ponto de vista de afinidades que esses espíritos ainda têm com as suas vivências na crosta. Não é, Ricardo? Fala aí um pouquinho, Ricardo, que eu falei muito agora sobre isso. Certo. Mas você tocou nesse assunto assim, de maneira muito feliz, né? A questão até da menção ao abismo, a essa região, digamos, abismal, né? E aí a gente fica pensando, embora você já tenha dado toda a indicação, né? Seria o abismo, né? Primeiro a gente lembra, claro, né, de Jesus nos dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, existem habitadas, né, muitas esferas mais elevadas do que a nossa aqui na Terra e outras esferas menos elevadas. Então, será que podemos pensar que o abismo, mencionado aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, mas mencionado também em outros livros de André Luiz, é uma referência a um umbral? Então, a gente pode dizer que não, porque o umbral, segundo o livro Nosso Lar, né, é uma região de esgotamento de energias negativas que foram acumuladas por ódio, egoísmo, desejo de vingança, rancor. E as trevas e as regiões abismais, né, essa região de abismo, são habitadas, e tem no livro Libertação, espíritos que cometeram crimes mais graves e que ainda se comprazem, né, no mal, tendo feito pessoas sofrerem e fazendo sobre questões um pouco mais graves. Ali também eles esgotam energias negativas, né, mas energias que estão enraizadas de maneira muito mais profunda, né? E eles falando de sombras, frases dolorosas, né? E muitos deles vivem tentando induzir os demais à desarmonia que eles têm no próprio íntimo. Acho que assim, o mundo interior e o mundo exterior espiritual, né, eles se atraem. E as atitudes que nós temos ao longo das existências, né, as nossas conquistas ou a falta delas, vai nos conduzir a esse ou aquele lugar. Mas, assim como você falou, né, agora eu estou falando muito, né, para a gente não ficar só na das esferas inferiores, vamos nos lembrar das esferas superiores, né, aquelas para as quais nós nos dirigimos, meio lentamente, às vezes, um pouco mais rápido, mas que a gente certamente nos dirige. Por exemplo, no livro Renúncia, a gente vê o espírito de Alcíone se dirigindo a Sírios, e ali uma descrição que aquele era um mundo muito superior, muito superior. A gente vê também no livro Na Sombra e na Luz, de da Gama, né, e Victor Hugo, a descrição das regiões, das esferas sublimes, aos quais
o espiritual se dirige, ele fala de seres airosos, de mulheres muito tênues, né, de construções belíssimas também. No livro Nosso Lar, a gente vê a irmã veneranda, a ministra veneranda, que havia sido uma das poucas pessoas ali que havia avistado Jesus. Mas, lembremos, depois de isso, com 1 milhão de horas de trabalho dedicadas àquela comunidade, de maneira ininterrupta, né? E a gente não pode também deixar de lembrar do Asclépios, né? Como não, né? Que você mesmo já passou, um espírito ligado à Terra, mas com grau de desmaterialização, né? De noções de forma já muito diferentes das nossas, mas ligado, não só ligado ao nosso próprio Você assistiu o nosso estudo do Asclépios? Você assistiu o nosso dia de estudo aqui do Asclépios? Você viu o episódio que a gente falou do Asclépios aqui? Viu, né? Assisti, sim. Enfim, para encerrar essa fala, né, então a gente vê esperanças e certeza, né, do nosso caso, que nós vamos habitar mundos superiores, né? E que nós precisamos, enfim, fazer da nossa Terra antes, né, do nosso planeta, dos nossos lares, do nosso íntimo, um espelho desses mundos, para que a gente naturalmente se encaminhe na direção deles. Vi, gente, eu estava sem áudio, desculpa, agora que eu vi. Estava lendo aqui, perdão. Ainda bem que não foi muita coisa. Perdão, gente. Deixa eu voltar aqui, tá? Até a conexão do Ricardo não está muito boa. Quando ele voltar, eu coloco de volta. Logo depois, o Hipólito abriu o Evangelho de Lucas e trouxe a parábola do homem rico que se vestia de púrpura, que é o que está no Evangelho de Lucas, Lucas 16, qual que é o 16, versículo 19 ao 31. Ricardo, você está com o Evangelho aí para a gente dar uma lidinha rapidinho nessa parte do Lucas, ou... Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Desculpe. Estamos encontrando instabilidade aqui na rede com o Ricardo, mas a gente vai seguindo, tá, gente? Então, como são 8h40 aqui, eu vou andar um pouquinho. Vale a pena a gente checar isso que o Hipólito trouxe para ler para as entidades que ali estavam.
Em especial, porque essa passagem do Evangelho, que é a passagem lá do Lucas 16 ao 31, fala dessa característica. Peraí que o Ricardo voltou, hein, gente? Voltou, Ricardo, gente? Voltou, Ricardo. Ricardo, Sim. você está com o Evangelho aí para ver com a gente? Olha, O nesse Evangelho de momento, Lucas aí, para a gente ler a passagem? eu estou com o Obreiros da Vida Eterna, né? Que acho que é a mesma edição que a sua, pelo que eu vi, né? Não, Eu acho. a minha raiz, cara. A minha É verdade, raiz. a sua é mais. A minha raiz, a minha sua raiz. É a raiz, sua é é. mais. Mas aqui no livro tem aquela descrição, né, que o padre Hipólito fala do Evangelho de Lucas, da parábola do homem rico que se vestia de púrpura, em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde a porta da sensibilidade. Essa é a referência nesse momento, né, que o padre Hipólito faz na sua primeira fala àquelas pessoas daquela região. Que é o Lázaro, né? Que é o mendigo. Inclusive, depois vale a pena vocês darem uma olhada nessa parábola com muita calma. Em especial, gente, eu vou fazer o seguinte: ó. Na próxima semana, eu vou trazer uns 15 minutos para nós refletirmos sobre essa parábola. Porque ela, por si só, dá todo um estudo. Dá todo um estudo aqui, porque essa parábola ela traz um ensinamento tão profundo. Se vocês quiserem, a gente pode já ver agora e andar um pouquinho. Vocês escolhem, né? Que aqui, vocês sabem como é que é. Aqui é como se diz lá na minha terra, onde quem manda é o freguês. Tem uma casa do Zé Araújo. A Girlane sabe como é que é. E quem é de Recife sabe o que, é que significa essa propaganda. Mas, gente, se vocês quiserem, a gente já pode falar agora sobre essa parábola. Porque essa parábola tem um ensinamento, que é um ensinamento muito especial, que ela traz uma mensagem diretamente para os espíritas, de uma profundidade assim incrível. E, obviamente, quando Jesus falou lá, Jesus não falou, a mensagem de Jesus é uma mensagem, obviamente, atemporal, mas ele quis falar para todas as pessoas, para todos os estudiosos, para todos os crentes que sempre esperam um próximo profeta, uma próxima revelação, uma próxima situação para poder começar o seu processo de, digamos, de reforma íntima. Então, quais são as características que tem aqui, viu, Ricardo? Veja se isso bate para a gente. O homem rico, ele estava todo granfino. Estava lá vestido de púrpura, de linho, e era todo, né? E tinha um mendigo que se chamava Lázaro, que era cheio de chagas e que estava sempre ali, cheio de chagas na porta dele. Lázaro estava na porta dele. E Lázaro sempre estava ali para se alimentar das migalhas daquele que caíam da mesa do homem rico. Ou seja, ele estava ali realmente numa situação, né? Imagina a situação do Lázaro, e ele queria sempre se alimentar dessas migalhas. Inclusive, fala-se aqui que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Isso é um negócio também assim super simbólico que tem aqui, porque para a gente hoje, a gente acha o cão um negócio bacana, né? A gente adora cachorro, todo mundo tem seu dog, ama os animais. Aquela época, os cães não eram assim animais que eram tidos como animaizinhos queridos por todos. Esses animais, quando vinham lamber-lhes as chagas, diziam que realmente eram animais que... essa questão dos cães lamber as chagas tinha um simbolismo muito de doença, de derrota mesmo, de ele estar realmente entregue, o que hoje se chama entregue às baratas. Então, o mendigo morreu. E quando o mendigo, o Lázaro, morreu, eles foram levados para o seio de Abraão, né?
foi levado lá para o seio de Abraão. E o rico também morreu, o homem rico, e foi sepultado. Então, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, o homem rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Ou seja, o homem rico olhou de lá e viu o mendigo, cheio de chagas, do lado de Abraão, do pai, né? Do ancestral principal, e ele olhou de longe e fez, Joé. E aí ele fala para Abraão, pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha essa coisa, Ricardo, vê que situação. Ele morreu, ele está numa região de abismos, tá? Uma região, né, considerada infernal, tá? E ele ali vê Abraão. Quem está do lado de Abraão? Lázaro. Como Abraão está do lado de Lázaro, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Lázaro está muito melhor do que ele. Porque o que se espera, né, na ancestralidade é que os homens bons, os homens prósperos, aqueles que foram justos, que foram crentes, vão para o lado de Abraão, que significava estar no céu. E aí ele vê Lázaro, o mendigo lá com ele. Ele ainda não percebeu que Lázaro está melhor que ele. Olha o tamanho do orgulho, ou seja, ele desencarnou, não percebeu ainda que a situação dele, não percebeu, e ele fala para Abraão mandar o Lázaro como se fosse um escravo tragar água para molhar a boquinha dele. Chupetinha de mel. Vê a história. Ou seja, ele ainda não entendeu, mesmo tendo desencarnado, mesmo sendo pomposo, que Lázaro estava numa situação melhor que ele. Aí, além disto, está posto um grande abismo. Aí Abraão falou, desculpa, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, Abraão e Lázaro, e vós, homem rico, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe ele, Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O homem rico falou com Abraão de novo. Então manda Lázaro lá, na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e Lázaro tem que dizer que eu estou aqui no inferno, né, numa situação difícil. Manda o Lázaro lá, pô, já que eu não posso ir para aí, nem vocês podem vir daí para cá. Aí Abraão respondeu, tem Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Se algum dos mortos fosse lá dizer isso, eles iam se arrepender. Aí o Abraão disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Para tudo, gente. Se a gente parar aqui, se a gente não seguir, já dá para resolver tudo. Porque, olha só, eu vou só concluir isso aqui, tá, Ricardo, para te passar e ver o que o pessoal tem para falar. Mas até nesse momento, Ricardo, Abraão falou, a distância é grande entre nós. Ele ainda não entendeu. Ricardo, ele fala assim, manda Abraão lá, de moleque de recado, avisar o pessoal que eu estou aqui numa situação difícil, para eles pararem de fazer o que eles estão fazendo.
Ele ainda acha que Lázaro é um serviçal. E aí, Abraão joga de volta. Lembra que o homem rico não tem nome. Ele não tem nome porque era aquele mesmo esquema do André Luiz. Eles somos nós, tá? Esse homem rico, que é o que recebe tudo que a gente recebeu aqui em vida. E ele fala assim, ué, eles não ouviram nem Moisés, nem os profetas? Por que vão acreditar em qualquer um de nós? Aí fica a lição para a gente. Sabe por quê? Porque a gente ouviu Moisés, a gente ouviu João Batista, a gente sabe tudo, está tudo no Evangelho. Estevão é a prova viva disso. Ele nem era cristão ainda e já se comportava como cristão. Sim. Aí vem o espiritismo, o cristianismo redivivo, para poder nos resgatar o cristianismo primitivo, para poder nos colocar no prumo. Mas a gente só precisa da terceira revelação, porque a gente não entendeu nem a primeira. É isso que ele fala aqui. Por isso que ele está falando para os religiosos. Né, Ricardo? Não é um negócio... Muito forte. Muito forte, né? E eu estava pensando, digamos assim, por mim mesmo, mas cada um pode fazer a sua reflexão, né? O que mais representaria a mim mesmo? Se o homem rico ou se o mendigo cheio de chagas, né? Eu não preciso ser muito esperto para saber que acho que eu não estaria numa posição tão favorável espiritualmente quanto a do mendigo, né? Cheio de chagas que, digamos, na sua encarnação última, provavelmente expurgou coisas que ele tinha adquirido ao longo das jornadas espirituais, já tinha resolvido pelo menos parte das questões, né? E talvez o homem rico tenha se aprofundado, né, em compromissos novos. E eu me lembrei também de uma frase do Chico, do nosso Chico Xavier, né, em que ele disse em determinada ocasião, numa entrevista, que naquele momento, mas talvez ainda, né, os espíritas estão desencarnando o mal. Esse é o nosso Chico que disse do alto da sua sabedoria. Muito provavelmente, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Nós temos um conhecimento muito precioso, né, da importância daquilo que nós fazemos na nossa vida atualmente, né, na encarnação, das consequências que isso tem, né, das sementes que nós estamos semeando, né, e cuja colheita, como diz o próprio Espiritismo, será obrigatória, né? Então, se os espíritas estão desencarnando o mal, né, é um alerta para nós, né, que a gente possa procurar, como você falou antes, né, Jaime, focar ali na nossa reforma íntima, né, se conhecer principalmente, identificar aqueles pontos que precisam ser mais burilados, né, para nos melhorarmos, criarmos um ambiente em torno de nós mais favorável também, né, aos nossos familiares, nos ciclos sociais todos em que nós vivemos, seja de trabalho, enfim, ou seja, de amigos, né, que a reforma íntima e a reforma coletiva, elas se auxiliem, né, e a gente possa finalmente entrar, digamos, num ciclo virtuoso de transformação interior, de crescimento como espíritos individuais e como coletividade, né? Que a gente trabalha cada dia para desencarnar bem, né? Porque desencarnar nós vamos mesmo, mas que a gente desencarne bem. É verdade, Ricardo. E, Ricardo, nessa hora que o Hipólito começou a pregar, ele leu o Evangelho, e o pessoal começou a gritar, fora, fora, estamos bem, somos felizes. E aí começaram a atacar os nossos amigos. Tacaram lá umas bolas negras, a Zenobia pediu para fazer uma câmera de proteção magnética. Se você quiser depois falar sobre isso, você fala. Eu sei que depois disso, o ataque, a Zenobia falou, depois de toda essa algazarra aí, volta cá, Padre Hipólito. Vamos continuar a pregação. E aí o Padre Hipólito volta à pregação e tenta esclarecer aquelas almas, tocando as suas mentes para que compreendam a sua real condição. E continua também glorificando a Deus, falando da providência divina. E depois, gente, vale muito a pena a interpretação que ele faz da parábola, que foi uma interpretação belíssima. Não é essa interpretação que eu fiz aqui não, viu, gente?
tem a do Hipólito, que é muito melhor do que a do Jaime. Então, eu aconselho vocês a ler do Hipólito, porque deve ser completamente diferente da minha. Essa é a minha percepção. E aí, ele pergunta, tem uma coisa assim, ele, na interpretação dele, ele faz: qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico, vestido de púrpura, de ninho? Sim. Quem de nós não terá sido? É o que você pergunta, Ricardo. É a mesma pergunta que ele traz. Então, eu passei toda a pregação aqui, tá, gente? Quem estiver acompanhando aí no livro, anotando as coisas, anota aí a parábola, marca aí no livro, porque eu estou passando bastante aqui a explicação do Hipólito, não que não seja relevante, é linda. Então, escutem na Rádio Novela. Eu vi que a Eliane falou aí que não gosta da novela. Eliane, eu confesso a você, eu também não gostava, mas hoje eu adoro. Então, eu estou confessando aqui, já que aqui estamos entre amigos, eu gosto bastante, mas vale a pena ler para refletir e marcar, né? Então, lá para frente, pessoal, já um pouco mais para frente, tem um parágrafo que começa com: longas filas de sofredores ocorriam de todos os cantos. Então, se formaram filas de sofredores, e eles, como estavam com tochas, com tochas mesmo, clareando o caminho, esses sofredores estavam acompanhando eles a uma distância de mais ou menos 30 metros. É interessante André Luiz colocar isso para dizer quantas entidades ainda estavam afastadas. Uma coisa que me chamou muita atenção foi ele falar que muitos desses espíritos estavam ajoelhados, e o olhar desses espíritos eram ansiosos, como se quisesse assim, sabe aquela coisa quando a gente fica querendo comer um doce, que a gente não tem o dinheiro para comprar, quando a gente, né, e fica olhando assim: eu queria tanto aquele doce, aquele olhar de que eu quero, mas eu não posso. Eles estavam olhando para a equipe, mas eles não conseguiam se juntar à equipe, porque existiam vigílias, gente. Tinha umas entidades assim de fisionomias sinistras que ficavam vigiando se os espíritos iam tentar sair daquela região. Isso é um negócio assim que me chamou muita atenção, sabe? Desses vigias, sabe, Ricardo? Eu fiquei bem impactado com isso. Jaime, só puxando um pouquinho, você estava falando do Padre Hipólito, né? Eu vou falar bem rápido. Uma coisa que me chamou a atenção foi que quando ele fez essa pregação, depois ele leu o Evangelho, né? E quando estava fazendo essa pregação mais livre, da posição de humildade dele, a gente observa o Padre Hipólito se colocando na mesma posição daqueles espíritos sofredores, porque ele fala na primeira pessoa do plural. Ele fala: nós que erramos, né? Nós que tropeçamos, nós que somos prisioneiros das nossas próprias criações mentais. Então, eu acho que essa humildade foi um ponto de conexão com esses espíritos sofredores ali, né? Que é bem interessante. E aí, realmente, os espíritos sinistros, né? Sim. É incrível o que você falou. Tá me ouvindo? Sim. E só para fechar, então, Sim, estou ouvindo, sim. Aqueles espíritos, digamos, infelizes e sinistros, vamos nos lembrar que eles são moralmente, né, ainda não elevados, né, mas eles são espíritos inteligentes, eles também têm as ferramentas deles, né, para os objetivos que eles têm. E eles tinham o objetivo ali de fazer com que aqueles espíritos sofredores permanecessem junto a eles, né, e usavam daquele tipo de violência, né, para conter, pelo menos naquele momento, né, para conter a sede de resgate, né, daqueles sofredores ali. Excelente colocação, Ricardo. Um pouco para frente, tem um trecho que ele fala assim, ó, um dos espíritos das trevas fala assim, um dos espíritos vigilantes, né? Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas?
Aí aqui, pessoal, é um ponto, quem está estudando milimetricamente no detalhe esse livro, vale a pena marcar esse trecho, porque aqui fica muito claro aquilo que eu falei lá no início, quando nós começamos o estudo de hoje, que se trata de um vale de religiosos caídos. Religiosos que caíram na sua função, na sua religiosidade, no seu propósito. Agora, vocês não... Se aqui é um vale, o abismo é um vale é uma região de afinidade, né? Vou chamar vale, mas vou chamar de região de afinidade, de entidades que eram religiosos caídos. Vocês imaginam como é que não é o lugar de drogados, exploradores dos outros, mau caráter de carteirinhas, pessoas maledicentes, passadoras para trás dos outros, gente que vive puxando o tapete das pessoas no trabalho, aquelas pessoas que fazem as coisas na rua e que se o filho descobrisse ou se a filha descobrisse, seria uma decepção para a vida toda. Imagina como é que não é a região dessas pessoas. O que é importante aqui é lembrar que a ideia de André Luiz não é fazer com que nós fiquemos com medo de ir para esses lugares. É fazer uma reflexão, e bem ligada com o que o Ricardo falou no início, dos nossos próprios reflexos. Porque depois desse momento aqui, o próprio Padre Hipólito volta a falar da divindade e da misericórdia. E ele explica como as religiões são especiais, que são realmente divinas. O que acontece é que um homem, em qualquer religião, ele muda o formato e o propósito. E, óbvio, o pessoal ficou muito impactado com esse discurso do Padre Hipólito. Agora, Ricardo, falando um pouco sobre o que você disse do Hipólito, teve uma hora que o nosso querido amigo André Luiz falou uma coisa que aí eu quero ver o pessoal começar a colocar a hashtag, que é a hashtag que marca o nosso estudo aqui, que é, André Luiz falou, pensamentos de revolta cruzavam-me o cérebro. O que é isso, pessoal? Deixa eu dar uma boa noite aqui para minha mãe, que acabou de entrar, dona Clélia Moraes. Beijo, mãe. O que é isso, gente? André Luiz dizendo que se revoltou quando viu aquilo. Quando viu os espíritos começarem a xingar, a tratar mal o Padre Hipólito que estava pregando. Por que André Luiz ficou revoltado, pessoal? Olha lá, enquanto vocês escrevem aí, eu vou ler novamente. Pensamentos de revolta cruzavam-me no cérebro. Por que André Luiz ficou revoltado? O que ele quer dizer? Hein, pessoal? Regina, eu tenho certeza que vai acertar aí, Socorro, Terezinha, Inalda. Porque André Luiz é o quê, gente? Qual é a representatividade dele aqui nesses trechos? Exatamente, Regina. Porque André Luiz somos nós aqui. É nessa perspectiva. Olha a tecnologia falando sozinha aqui, ó, o Google falando aqui. André Luiz aqui somos nós. Quem é que não ia ficar revoltado? André Luiz somos nós. Pode subir a hashtag aqui, Eu ia ficar vendo lá o Padre Hipólito falando da divindade e recebendo aquele xingamento, como vocês viram aqui. Sai para lá, fora, vocês são os mentirosos, você é chamado de religioso de terno e gravata. E aí, André Luiz fala assim, ó, por que razão o Padre Hipólito não respondia à autora? Olha, a gente, vendo uma revolta, vendo alguma coisa injusta, responde à autora. Por que não responde? Aí ele fala, por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual, não eram espíritos ignorantes, do ponto de vista intelectual, e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Olha, André Luiz, nós não tínhamos o poder suficiente? Aí, pessoal, você sabe quando a gente faz alguma coisa assim, né? É verdade, a Silmara falou que o André Luiz está falando pelo Google Home aqui atrás de mim. Por que ele fez tudo isso? Igual a gente aqui. Aí, óbvio, aparece o nosso querido Jerônimo,
que está sempre atento às emoções do nosso amigo, e ele interviu, fez a intervenção. Aí eu vou falar da intervenção aqui, Ricardo, para você comentar, tá? Aí o Jerônimo, que na voz assim do Grupo Jericó fica muito interessante, muito. Ele, André, ele começa, quem escutou lá sabe o que eu estou falando. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Isso aqui foi uma lição para mim nesse final de semana, que eu passei por um problema pessoal que eu queria muito resolver, o comportamento de outra pessoa, e eu estava me irritando muito com aquilo, eu não entendia, não conseguia aceitar aquilo. E aí, quando eu reli isso aqui, eu falei, opa, xinga essa cólera. Ninguém vai ajudar ninguém por intermédio da irritação pessoal. Olha a intervenção do Jerônimo. Aí ele fala, permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o bem. E aí, Ricardo? É muita lição atrás da outra, né? Olha, Jaime, essa sua colocação, né, acho que valeria, só ela já valeria pelo estudo da noite, né? De que essa reação de André Luiz somos nós, né? Nós somos o André Luiz nessa situação aí, né? Pelos impulsos que a gente ainda traz, né? E acho que também pela falta de visão que nós temos e que a Zenóbia e o Padre Hipólito já possuíam experiência e conseguiam enxergar mais longe. Que provavelmente, apesar daquilo tudo, eles sabiam da importância daquele trabalho que eles estavam fazendo, né? Das sementes que eles estavam semeando. E não é chegar a colher necessariamente naquela hora, mas ir semeando e transformando e tocando, né? Aquelas pessoas para que elas pudessem estar mais sensíveis, né? Para criar uma situação mais propícia para que elas pudessem ser mesmo auxiliadas. Então eu vejo aí nossos impulsos e vejo ainda a nossa visão curta em relação à espiritualidade, né? Em relação também, digamos, no nosso caso, às dificuldades que a vida nos traz, né? E que são passaportes para o nosso crescimento. Mas a gente não entende. A gente quer, normalmente, não, ou muitas vezes, aquela solução de curto prazo. Ricardo, a gente ri para não chorar, né? Que a gente vê o quanto a gente tem que percorrer, né, Ricardo? Eu fico igual a você, eu fico rindo para não chorar, porque eu olho, é impressionante, cada trecho desse livro é uma pancada, e uma pancada, quando eu digo, ele reconforta, ele tira da gente o nosso potencial, esse Obreiros da Vida Eterna. Por isso, Ricardo, tem um segredo aqui, combinado com a turma, que eles ainda não sabem, é que o porquê desse título do livro tem uma razão, que é uma razão que eu falei que só vou revelar daqui a 3-4 estudos, 3-4 semanas. Tem uma razão especial para chamar Obreiros da Vida Eterna, que não é sobre esse grupo que está indo para a Terra. É outra razão. Eu posso até te contar offline, para o pessoal não posso contar ainda. Eles sabem porque já está combinado isso. Mas essa história do Somos Todos André Luiz, eu falei naquele evento daqui da Rai TV do Chico Xavier, homenagem ao Chico Xavier. Porque André Luiz é a nossa curiosidade, é o nosso apego. Ele traz a humanidade dele na escrita, muitas vezes,
para depois, em Obreiros da Vida Eterna, fazer assim na cara da gente, ó. Sabe de nada, inocente. Porque a gente vê o nível de conhecimento dele. Mas aqui ele traz essa coisa humana para poder a gente fazer, a gente se espelhar, para a gente se identificar, né? Então, Dinaldo, aí, boa noite, Dinaldo. Gente, tem outra coisa aqui. Dinaldo é meu amigo do ensino médio, cara, que eu reencontrei ele aqui na semana passada. Fiquei tão feliz do Dinaldo, eu achei tão engraçado. Gente, ó, aí tem uma outra coisa um pouco mais para frente, que aparece uma senhora, uma idosa, e essa idosa estava lá numa situação difícil, né? Uma velhinha que estava... Ele fala assim que ela estava desassombrada pela fé, e aí ela conta que está pedindo socorro e etc. Tem uma hora que ela fala assim, pelos méritos de São Geraldo de Magela. Ela pede ajuda, ela fala, pelos méritos de São Geraldo de Magela. Como eu sou muito curioso, afinal de contas, somos todos André Luiz, né, gente? Não é? Como eu sou muito curioso, então, Ricardo tá voltando aí. Ricardo ficou meio escuro. Estava no abismo e voltou, Ricardo. Então, ela pediu para o São Geraldo de Magela e ela revelou o que a Terezinha falou, a sua origem católica. A origem católica de várias entidades que estavam ali naquela região, obviamente, porque existiam mais católicos na Terra, né? Então, gente, eu fui dar uma olhada, não sei se vocês pesquisaram quem é o São Geraldo de Magela que ela fala. Como eu falei, pessoal, não tem nada que é escrito nesse livro que é por acaso. Não tem nada que é escrito nesse livro aqui que é estético. Tudo tem uma mensagem. Então, o São Geraldo de Magela era um garoto que era um filho de um alfaiate e ele perdeu o pai. O pai desencarnou quando ele tinha 12 anos ainda. E a família dele ficou muito pobre. Ou seja, ele perdeu tudo que tinha, que era o pai, era o sustento da casa, e eles ficaram muito, muito pobres. Depois, quando ele virou religioso, ele tentou entrar na Ordem dos Capuchinhos, mas ele foi recusado. Tentou entrar na Ordem dos Capuchinhos e foi, recusado na religiosidade. Porque ele tinha um problema, uma condição de saúde que não era uma boa condição de saúde. Por isso que ele foi... como é que chama? Não foi aceito, não foi admitido. Curioso é que esse santo, o São Geraldo de Magela, que é o santo protetor das crianças, das gestantes, dos leigos, inclusive ele é também dos nasciturnos, dos recém-nascidos, dos porteiros também. Nossa. Ele é conhecido na história, Ricardo, como um bilocate, um espírito que apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha que curioso. Então, aqui ela pede ao santo dos porteiros, ao santo que foi, como é que chama? Rejeitado na religiosidade junto aos capuchinhos. Ela pede por ele, para pedir para abrir as portas da casa transitória para ela. Então, tem um significado de ter sido escolhido esse santo. E aí, pessoal, chegou a parte agora para responder a nossa querida amiga Terezinha, Ricardo. Ele falou que, destacando-se uma das outras súplicas, também denunciavam a presença de vários credos religiosos. E aí, o que é que ele encontrou por lá, Ricardo, nessa travessia, o André Luiz? Quem é que ele viu? Viu a gente. Nossa. Espíritas não faltava no triste concerto. Aí o espírita faz assim, eu conheci Bezerra de Menezes, eu aceitei o espiritismo, no entanto estou eu aqui, ai de mim, e etc. E aí, Ricardo? Mas o espírita não está no centro espírita, dá passe, fala que só lê Kardec, fala que já leu André Luiz, cita as perguntas do Livro dos Espíritos para frente.
conheceu o Divaldo Pereira Franco, tirou a selfie com ele. E aí, como é que é isso? Acho que são experiências, digamos, que de aquisição de ferramentas, né? Todo ferramental foi dado a essas pessoas, e vamos dizer, foi dado a nós, né? Como você mesmo falou, né? Somos nós. Todo ferramental foi dado, mas, como diz a senhora, ou conclui aí o André Luiz, né? Ela não se renovou interiormente, não se renovou intimamente. Então, se nós não nos transformarmos, né? E não auxiliarmos aqueles que estão ao nosso redor, e a nossa transformação é uma ferramenta importantíssima, né? Nesse sentido, né? Talvez de pouco vai valer, né? O que vai adiantar nós, como que nós vamos nos sentir, né? Retornando ao plano espiritual, eventualmente nos encontrando com os mentores que ajudaram no nosso planejamento reencarnatório, que nos acompanharam e nos auxiliaram. Como que nós vamos sentir se nós retornarmos para eles de mãos vazias, né? Só com palavras? Eu conheci, não é? Eu frequentei, mas assim, as aquisições interiores é que representam os bens eternos, né? E essa senhora tá bem claro disso, né? Nesse sentido, deixou de se transformar intimamente, deixou de se modificar, né? Deixou de adquirir esses bens eternos. Então isso acho que tem que ser um foco, digamos assim, né? Constante na nossa... Cai um pouquinho? Ricardo. Não, né? Não caiu, mas eu queria fazer uma provocação, Ricardo. Então, adianta que a gente já está caminhando para o final, tem essa outra questão aqui que eu quero conversar contigo sobre as crianças. Adianta ir para o Zoom todo dia, para a reunião no centro, todo dia bater ponto no Zoom? Adianta ir tomar passe todo domingo, com aquela roupa bonita, ir para o grupo de estudo avançado e tal. Parece que não adianta muita coisa não, né? Só isso, né? Porque a religiosidade, ela é vivida no intervalo entre uma reunião e outra, e não ao longo da reunião, né? Então adianta estar no Zoom todo dia, aqui aí, galera, meus irmãos. E aí, adianta, Ricardo? Acho que adianta pouco, né? E tem um pensamento, né, Jaime, que nós discutimos talvez há um mês ou dois atrás, de Emmanuel, que diz que a humanidade, mais ou menos isso a ideia, né? Que a humanidade vai de fato avançar quando ela não fizer distinção entre o templo e a casa, né? Entre a igreja ou o centro, qualquer que seja a localidade, e o seu comportamento no dia a dia comum. Quando nós não diferenciarmos essas coisas, nós vamos caminhar a passos mais avançados, né? Que a gente tenha o mesmo comportamento exterior, né, e interior mental, estejamos onde nós estejamos. E aí a gente vê que o Emmanuel é o próprio exemplo vivo disso, né? Então esse alerta, esse pensamento, me parece que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Não diferenciar esses ambientes, mas a gente ser o ser integral, né? Onde quer que nós estejamos. Tá vendo, pessoal, como é bom? Eu acho que, olha, se eu pudesse trazer Ricardo toda semana, gente. É muito bom, cara, é muito bom. Para é muito mim é um bom. Ricardo aprendizado enorme aqui. Traz um... Gente, agora, Ricardo, vê só, a Fátima trouxe um ponto aqui, por sinal, até te agradeço, Fátima, de ter trazido esse ponto, porque eu pulei essa parte, é uma parte também que dá uma esticada boa, mas eu tenho certeza que a gente pode já conversar um pouquinho a respeito, que a gente a gente vai até 9h25 hoje, né, no máximo, porque somos dois hoje aí, né? Então eu vou pedir licença para ficar um pouquinho mais com vocês. Mas por que não tinham crianças naquela região? André Luiz notou isso. Ele falou, notei, contudo, se não me falha a memória, que não tinham crianças naquela região. Vocês podem também opinar, pessoal. Por que não tinham crianças ali? O que acontece quando as crianças desencarnam? Como é que é o processo? O que acontece? Então, na obra de André Luiz, ao longo da obra de André Luiz, a gente também tem algumas respostas e pode ter algumas hipóteses sobre o porquê não ter crianças ali. O que você acha, Ricardo? Pode trazer o... Olha, eu acho... Tá.
Essa pergunta da Fátima é excelente, né? Aliás, dizem que tem dois tipos de pergunta, né? A pergunta ótima, que é quando você sabe responder, e a pergunta excelente, quando você não sabe muito bem. Essa é uma pergunta excelente. Mas eu vou dizer É uma um pegadinha, né? pensamento. É, exatamente. Mas O muito que eu bom. joguei para você é uma pegadinha minha, eu tô falando, né? O que eu joguei para É, você, né? mas eu posso comentar um pensamento que me ocorre, né? E pode ser Tá. complementado, claro, É por você autoral, e pode também falar. por quem está nos acompanhando aí. Na última encarnação de uma criança, né? Quando ela desencarna, um grande sentido de culpa, um grande sentido de remorso, crimes, pelo menos ali no curto prazo, realizados, né, que são pontos que caracterizam o ambiente dessas regiões. Né? A maldade renitente, que a gente não vê nas crianças, como nos ensinou Jesus, né? A gente não vê remorso justamente por não terem cometido grandes faltas naquela encarnação, né? Grandes culpas. E essas localidades estão repletas de pessoas com grandes culpas. Né? Então, eu imagino que esses são alguns dos componentes, né? Não todos. E tem também o auxílio da espiritualidade, né? Que compõe esse fato de não haver crianças ali. Exatamente. Lembrando, gente, que essa região, essas entidades que estão ali, que é a mesma coisa que o Ricardo vai falar, só que é uma região de afinidade formada por entidades, lembra, entidades religiosas, esperavam o céu, esperavam chegar em regiões melhores, e ali estão aprisionadas às suas próprias ações e tormentos da vida humana. São pessoas que falharam na sua encarnação. Uma criança, na encarnação que elas encarnam, ela não teve tempo ainda de padecer. Então, vamos descobrir mais para frente. Nenhum dos novos amigos que vamos conhecer são crianças, mas vamos conhecer mais para frente como se dá os processos de desencarne, que estão aqui nos livros. Então, Fátima, aguarde as cenas dos próximos capítulos também, né? Então, deixa eu adiantar aqui, gente, o que aconteceu e que, apesar desse esforço todo de evangelho, de pregação, eles não foram bem sucedidos. Que não acontece igual como acontece no romance, que no final dá tudo certo. Não deu certo. Eles não conseguiram. Então, a irmã Zenóbia pediu um equipamento. Deixa eu ver o que ela pediu, gente. Deixa eu ver se tem por aqui um equipamento desse. Nem sei onde é que está meu equipamento, agora vocês me pegaram. A Tanina colocou em algum lugar. Ela pegou uma caixa de som, gente, portátil, para falar alto para todo mundo, para fazer um discurso. Engraçado, eu estou procurando agora a minha caixinha. Ela pegou uma caixinha de som para falar com todo mundo. Naquela época existia megafone, mas não tinha ainda aquele boombox que a gente encontra aqui na 25 de março. Não tinha ainda. Então ela pede para falar com todo mundo. E aí, uma outra tecnologia, tá, Ricardo? Vale você anotar aí. E aí ela começou com a palavra, com um poder de repercussão incrível, né, por conta da tecnologia, e ela falou da forma como a Zenóbia é muito convincente, falando diretamente à alma de todos. Então ela falou: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiais, sobretudo, na proteção do nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. Ela está falando aqui para aquelas entidades que estão ali, ó, encolhidas e não conseguem sair. Porque o que aconteceu aqui, pessoal? Eles tentam resgatar algumas das entidades, só que os outros que estão ali no processo de vigilância não deixam. E quando eles não conseguem resgatar essas entidades, por conta dos vigilantes, que elas falam que são verdadeiros gigantes que estão na vigilância, ela foi lá e fez uma espécie de prece, discurso para eles, dizendo: olha, esperem mais um pouco. Estou resumindo já aqui, tá? Porque esperem mais um pouco. Porque, e uma coisa belíssima que ela falou aqui, que eu não posso nem falar, não vou resumir, eu vou ter que ler, porque é tão lindo, que vai
completamente de encontro ao que o Ricardo falou sobre o irmão Hipólito. Ó. Ela fala assim, ó, vos entreguei ao sofrimento que vos entregaste. Eles, né, estavam apartados da lei divina, e se não atravessamos o fosso negro, na tentativa de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente de luta, companheiros de luta. Ou seja, a Zenóbia diz que é igualmente companheiro de luta igual a eles. Olha isso. Nós não conseguimos ir até aí, vencer essa barreira de proteção que vocês têm, porque somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. O que eu achei incrível aqui, gente? E eu marquei para a gente olhar. Porque, apesar dela estar ali naquela região, seu espírito, como vocês viram lá atrás, era um espírito que, com a destra, até ela teve um momento que ela afastou algumas entidades que se aproximavam. Ela se colocou ali como igual. Ela falou, olha, nós não somos anjos. Nós não conseguimos tirar vocês daí, porque a vigilância aí está muito forte. Então, quando ela fala, nós somos igualmente espíritos detentores de possibilidades limitadas. Aí lembram lá de volta. Escala espírita, pessoal. Quem não estudou ainda, eu estou dando a dica pela 4ª vez. Vá lá, questão 100 do Livro dos Espíritos. Estudem a escala espírita, em especial o item 107, que é a capacidade do poder, por meio da qualidade do poder dos espíritos, de fazer o bem. Ela fala aqui, ó, capacidade e poder é limitado. O que é que ela denuncia com isso aqui? Ela não é um Asclépios. Ela não é um espírito puro. Ela é um bom espírito. Mas ela ainda não tem capacidade e poder de vencer isso tudo. Então, eles já estão há anos, mais de um lustro são 5 anos, tentando fazer com que o socorro aconteça lá naquela região, mas ela fala, não lutamos corpo a corpo com ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Não temos, porém, qualquer palavra... Isso aqui é incrível. Ela viu que os espíritos estavam lá, eram os algozes daquelas entidades, dominando aquelas entidades, mas ela fala, não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmo. Ricardo, isso aqui, para mim, pessoal, foi outra pancada. Porque, muitas vezes, a gente tem palavra condenatória para quem está fazendo as coisas erradas. A gente é duro. Mas quem faz as coisas erradas? Quem é ganancioso? Quem é avarento? Quem atrapalha os outros? Quem é infeliz? Já é infeliz por si mesmo. Não precisa da nossa palavra condenatória. Né, Ricardo? Tem um pensamento ali, eu acho que nessa parte que a Zenóbia fala, o Padre Hipólito fala, poxa, se Jesus, né, está suportando, né, esses espíritos, quem sou eu? Quem sou eu, né, para fazer alguma coisa diferente, né, não tentar, pelo menos, ter essa compreensão, né? Se um espírito tão elevado tem essa visão e esse comportamento em relação a esses mais felizes, quem seria André Luiz, aqueles espíritos estavam assim, pensando dessa forma ali. Mas realmente é uma passagem belíssima, uma passagem brilhante, essa passagem aí, né? Teu som picou de novo, Ricardo. Voltou agora? Voltou. Agora. Certo. Você está falando da passagem, eu vi até você falar, é uma passagem muito importante, porque o que me tocou mais, sabe, Ricardo, foi que, de fato, quando a gente é atacado,
Às vezes, até quando a gente está fazendo o nosso trabalho, ou no dia a dia, quando a gente vê uma coisa revoltante. Lembra de André Luiz falando que ficou revoltado quando foi. O André Luiz lembra? Zenóbia não é a gente, viu, gente? Então bota aí. Zenóbia não somos nós. Nós somos André Luiz. Entendeu qual é a relação? André Luiz revoltou porque o Hipólito não respondia, não fazia nada. A Zenóbia fala, não. A Zenóbia fala, eu vou até reler aqui, tá? Para a gente encerrar com essa leitura e poder ir para a cama hoje já com o coração cheio de Zenóbia. Olha o que ela fala. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Já são infelizes. Isso é um negócio que a Catarina sempre fala para mim. Sabe, Ricardo? Tem aqui uma... Eu acho que é uma Zenóbia que eu tenho em casa, porque sempre ela traz isso. Ela fala, olha, essa pessoa reage assim porque é infeliz. Então é exatamente o que a Zenóbia está falando. É uma infelicidade quando a pessoa age assim. Então quem somos nós para termos palavras condenatórias para quem está agindo com o mal? Quem somos nós? E a gente tem. Eu tenho. Gente, né? A gente ainda é muito frágil. O que é que nós estamos buscando? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Na minha percepção, sabe, Ricardo? É ser a Zenóbia. Sabe por quê? Porque quando a gente deixar de se afetar pelo mal, lembra aquela história, a Socorro até postou outro dia no nosso grupo uma palestra que eu fiz sobre a antifragilidade. Nós só estaremos habilitados para viver experiências mais sofisticadas no campo do convívio moral e intelectual com espíritos mais evoluídos quando formos capazes de suportar algumas situações difíceis sem nos impactarmos, sem termos essa reação negativa também. Isso é importante. Olha aqui, ó. A Érica está pedindo uma coisa aqui, viu, Ricardo? Se for possível, gostaria de fazer uma pergunta. Por que eu antes via, conversava e ouvia desencarnados? E, infelizmente, hoje não mais. Ricardo, é com você. Por que ela parou de ver? Tem várias possibilidades, né? Para concluir, a gente pode responder brevemente a Érica. Érica, na próxima semana eu abro a gente conversando um pouco sobre isso, tá? Mas o Ricardo é uma pessoa muito experiente também nesse campo, ele vai falar. Eu vou trazer uma pequena percepção, eu vou te indicar uma leitura também, tá? É importante para você encontrar. Ricardo, mais uma pergunta daquela fácil para você. Pergunta fácil, Ricardo. Né, Ricardo? Só pergunta fácil para você. Falhou um pouquinho, mas não é uma pergunta realmente que merece muitas reflexões, né? Cada caso é um caso. Acho que você sabiamente disse, né, Jaime, que existem algumas possibilidades. Não sei se nós vamos... Eu perdi, eu não sei se a ideia é falar sobre isso na próxima terça. A gente já estourou hoje, né, o nosso tempo, senão fica uma live muito cansativa. Certo. Eu posso trazer depois para ela, mas se você quiser falar brevemente, eu recomendaria, Érica, uma leitura para você, tá? Você coloca a suspensão da mediunidade, mas tem uma série de fatores que podem estar acontecendo. Inclusive, se isso tem acontecido ao longo do processo de isolamento social da pandemia. Isso é uma pergunta que desdobra, né, Ricardo? Porque a espiritualidade está atuando também, algumas mediunidades suspensas, amenizadas, porque não é um momento tão propício, porque estamos afastados da atividade mediúnica na casa espírita, que tem proteção. Lembra lá as barreiras, as proteções, que nós já estudamos aqui. Mas é possível também que não exista mais utilidade em você ver aos espíritos. Porque provavelmente você tenha visto os espíritos porque eles queriam
mostrar você sobre o potencial, sobre o que, sobre a imortalidade da alma. E a partir disso você abraçar a sua missão pessoal, as coisas que você precisa fazer. Não necessariamente só no campo mediúnico, mas também no campo do bem. Né, Ricardo? E quem sabe, acho que perfeito o que você colocou, né? E quem sabe a espiritualidade entendeu que nesse momento da sua vida, que a gente não sabe, né? Talvez a mediunidade não fosse o caminho mais importante, né? E como colocou o Jaime, talvez a mediunidade também tenha ajudado a que você estivesse aqui, né? E no futuro, certamente nessa ou depois, né, ou em outras existências, você vai voltar a trabalhar a sua mediunidade, trabalhar com ela, né? Quem sabe ainda nessa vida, né? Vamos confiar nos espíritos superiores, nossos mentores que nos acompanham. É isso aí, Ricardo. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco. O pessoal já está mandando mensagem aqui, dizendo: poxa, o Ricardo é maravilhoso, seu amigo é maravilhoso, adorei a presença do Ricardo no estudo. Pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui conosco nesse estudo do Obreiros da Vida Eterna. Gostaria de lembrar vocês que eu sou um sujeito chato com estudo, então eu sempre falo: façam a pré-leitura. A pré-leitura é muito importante para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Nós não conseguimos aqui no detalhe de cada coisa, porque a obra é muito vasta. Então, isso aqui era conversa para, sei lá, gente, para 30 horas, a gente falando ininterruptamente. Só esse capítulo. Então, eu queria desejar a vocês muita paz, que Jesus abençoe a todos, ao lar de vocês. Não esqueçam de fazer evangelho no lar. E quem quiser conhecer mais o trabalho do Ricardo, vai encontrá-lo lá no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, assim que abrirem as portas, ou nos grupos. Na terça-feira ele faz parte do grupo do Pensamento e Vida, que eu participo, mas eu já falei para ele algumas vezes, vou falar de novo, eu o convidarei novamente para outras coisas, não só aqui, porque o povo fica me chamando. Eu já vou começar agora a dizer: Léo, eu chamo o Ricardo. Já falei, já coloquei, e agora eu vou levar o Ricardo comigo aí junto para algumas dessas tarefas. Infelizmente, esse ano não tenho mais como abraçar nenhuma atividade nova. Agenda só a partir de 25 de fevereiro, porque, gente, graças a Deus, muitos movimentos de transformação digital têm acontecido no movimento espírita. Por sinal, ontem eu lancei um documento que fala sobre segurança e sobre saúde mental usando a internet para os espíritas. Quem não recebeu ainda, pergunte aí aos dirigentes das casas espíritas, vários deles receberam, então procurem, que chama o Espírita no Mundo Digital. Então quem não recebeu ainda, procure. A Terezinha tem, a Regina tem, muita gente tem aqui. É importante a gente estar seguro no universo digital. Então, Ricardo, suas últimas palavras. E depois, gente, eu já me despeço aqui de vocês. O Ricardo vai concluir. Como eu falei, gente, Ricardo lá no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, onde eu sou aluno da turma que ele é um instrutor. Então, vocês estão convidados também para estar com a gente assim que a pandemia concluir. Quem for de São Paulo. Bom, nós dividimos ali a coordenação desse estudo, né, do Pensamento e Vida, que realmente é um livro precioso, que traz tantas reflexões para nós. Minhas palavras finais são de agradecimento, de gratidão a você, Jaime, pela oportunidade que eu tive de estar aqui, né, compartilhando momentos tão felizes, tão favoráveis, né, essa oportunidade da gente refletir sobre a nossa realidade, né, e sonhar com uma realidade diferente, de dias cada vez melhores. Todos nós que já atingimos certa condição, né, de já querer ou praticar o bem, que não praticamos na sua integralidade, né, mas já vamos procurando nos municiar, nos amparar, né, com conhecimentos, com a vontade nova da gente crescer. Então, é uma gratidão a você, gratidão aos nossos amigos aí e amigas que nos acompanharam pelas redes sociais. Eu estou muito feliz e muito grato. Obrigado, Ricardo. Pessoal, segunda-feira, às 20 horas, voltamos
para um dos meus capítulos preferidos. Vamos falar de louvor. Vamos falar de louvor. Então, pessoal, uma boa semana a todos vocês e fiquem com Deus. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.